E aí, galera, tudo bom com vocês? Sou o professor Alexson Castro e hoje nós vamos falar de variação linguística aqui no O Liberal na Escola. Não sai daí e desde já aproveita para curtir e compartilhar com todo mundo esse vídeo, ok? Fiquem comigo e vamos aprender hoje sobre variação linguística. No assunto de hoje, vamos tratar de variação linguística. Mas antes de entrarmos na variação e o que ela é, vamos falar de onde ela vem. Ela vem da sociolinguística. A sociolinguística é o estudo da língua dentro de uma sociedade, de forma diacrônica e as suas variações. As variações de acordo com o tempo, de acordo com a regionalidade, de acordo com o contexto. A sociolinguística é uma ciência que vai estudar aí todos os tipos de variação linguística. Um dos grandes nomes dos estudos sociolinguísticos é a professora Estela Maris Bortoni Ricardo, que tem dado a sua contribuição com obras importantíssimas sobre os conceitos da variação linguística no Brasil. A sociolinguística estuda os aspectos culturais e sociais de como uma língua é formada e de como ela evolui em determinados lugares. Como eu já falei para vocês, a sociolinguística é a ciência que estuda as variações dessa língua. E sobre essas variações agora nós vamos tratar. Elas acontecem de 4 formas. A primeira forma é a variação regional. Independente do lugar onde você mora aí no Brasil, você tem um jeitinho de falar que é total originário do lugar onde você mora. Essa variação regional diz muito sobre a identidade daquele local. Nós, daqui da Amazônia, temos muitos costumes linguísticos arraigados dessa variação regional. Palavras como égua, que a gente usa o tempo todo. Palavras como pitiu, que quer dizer algo relacionado ao cheiro, né? Ao olfato. E muitas outras palavras. Como vocês podem ver agora aí na música da Dona Onete, no meio do pitiu, essa intérprete e diva do nosso carimbó coloca aí todo o seu regionalismo e deixa evidente na sua música a potência e a força dessa variação linguística regional totalmente nossa, totalmente belenense e amazônida. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca, do ver o peso da sacanagem lá. Eu sou popstar no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro, ele foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca, do ver o peso da sacanagem. Lá eu sou popstar, no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do ver o peso, pitiu dos nossos peixes da água doce. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Esse vídeo maravilhoso aí da Dona Onete, mostrando a nossa cidade, mostrando o nosso ver o peso, ele traduz toda essa efervescência da variação linguística, geográfica ou diastópica, que também tem esse nome, além de regional. A segunda forma de variação linguística é a variação diacrônica ou histórica. Esta variação tem a ver com a evolução da língua de acordo com o tempo. Então, o português que era medieval, atualmente ele não é mais usado dessa forma. Muitos dizem que nós, hoje em dia, falamos um português brasileiro e não português de Portugal. Sabemos que a nossa língua advém dos nossos colonizadores. Todavia, essa evolução histórica traduz e carrega toda uma transformação temporária, que é normal acontecer nas sociedades, né? A interferência do estrangeirismo, a interferência de línguas de outros países, além dos Estados Unidos, países como a China, países espanhóis, até mesmo daqui da América Latina, né? Essas interferências linguísticas acabam fazendo com que a língua evolua à sua maneira. E aí possa estar dentro do regional de uma forma cada vez mais, digamos, singular, né? A língua vai se tornando singular. Todavia, ela é comum, né? A língua portuguesa do nosso Brasil. Vamos agora ver esse exemplo maravilhoso aqui do texto do Frei Vicente do Salvador. O título do texto é Das Árvores do Agreste do Brasil. Percebam as palavras que talvez vocês nem conheçam mais dentro desse texto. Há no Brasil grandíssimas matas e árvores agrestes, cedros, carvalhos, vinháticos, angelins e outras não conhecidas em Espanha, de madeiras fortíssimas, para se poderem fazer delas fortíssimos galeões. E o que mais é que da casca de algumas se tira a estopa para se calafetarem e fazerem cordas para a enxárcia e amarras, do que tudo se aproveitam os que querem cá fazer navios. E se pudera aproveitar eu rei, se cá os mandará fazer. Mas os índios naturais da terra, as embarcações de que usam são canoas de um só pau, que lavram
a fogo e a ferro, e a paus tão grandes que ficam depois de cavadas com 10 palmos de boca de bordo a bordo, e tão compridas que remam a 20 remos por banda. Vamos identificar agora quais palavras que vocês não conhecem, que eu também não conhecia e passei a conhecer agora com a leitura desse texto. As palavras encontradas nesse texto, como cedros, carvalhos, vinháticos, angelins, são tipos de árvores que produzem boa madeira. Outra palavra interessante que eu não conhecia é galeões. Ela significa antigos navios de guerra. Calafetar, gente, que palavra complicada. Quer dizer tapar ou vedar buracos ou fendas. Outra palavra é enxárcia, que é nada mais, nada menos do que uma escada para se alcançar o topo do mastro nos navios à vela. Amarras, tipo de corda usada nos navios. Um só pau, uma única árvore. Lavrar significa trabalhar a madeira. Bordo, cada um dos lados do navio. Então, essas palavras, hoje em dia, nós não temos o costume tanto de ouvir. Embora essas palavras sejam também, em sua grande maioria, advindas do convívio das pessoas que trabalham na fabricação de barcos, ou mesmo que trabalham em barcos, né? Mas, hoje em dia, nós não temos o costume de ouvir essas palavras, não é mesmo? Outro exemplo que eu trago para vocês aqui sobre variação histórica ou diacrônica é essa charge que vai aí na tela para vocês. Prestem atenção que a imagem está de um homem de terno com uma prancha e ao lado um surfista nato aí também segurando a sua prancha. E o homem de terno fala: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? O que podemos perceber nessa charge é que o contexto não condiz nem um pouco com esse rapaz que está aí de terno e gravata, tanto quanto a sua fala ao convidar o seu amigo para, surfar, que ele poderia dizer de uma forma muito mais simples. Mas para vocês verem como a língua evoluiu de acordo com o tempo na nossa sociedade, né? Vamos agora ao terceiro tipo de variação linguística. Este tipo, ele diz respeito ao social. Tem como nome variação social ou diastrática. Diz respeito a essa variação a como a língua se movimenta e se fundamenta dentro dos grupos sociais. Esses grupos sociais, eles possuem necessidades linguísticas e a partir dessas necessidades podem nascer até aí uma nova língua. É o caso que eu trago aqui para vocês em primeira mão aí, como exemplo, as linguagens de guerrilha trans-LGB. As linguagens de guerrilha trans-LGB, como o Pajupá ou a língua do I, surgem em decorrência da necessidade dessa comunidade, da comunidade trans-LGB, de fomentar uma língua em que se possa ter uma segurança de conversar com seu amigo, com a sua amiga que está do lado, sem que as pessoas entendam o que você está falando e que você possa até contar um segredo, né? Eu falo de guerrilhas trans-LGB porque no surgimento dessa linguagem, as manas trans e travestis, lá no início da década de 80, estruturaram aí essa língua, né, que é o Bajubá, que tem como origem as línguas de matriz africana, como o Iorubá e o Nagô. Então, o Pajupá é uma língua que advém do Iorubá e do Nagô e que passa por uma ressignificação, uma reestruturação e depois passa a ter
um novo sentido dentro da comunidade trans LGBT. De guerrilha porque serve de proteção e é uma língua que é armamento. A variação social ou diastrática, ela diz respeito aos socioletos, que são mecanismos linguísticos criados de acordo com a necessidade de cada grupo. Eu vou trazer mais um exemplo aqui para vocês, também em uma charge. Acompanhem aí na tela. Vemos que tem um paciente, né, com o médico, e o médico fala assim: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo? Quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Bom, essa charge aí exemplifica bem o quanto os grupos sociais fazem as suas próprias, criam as suas próprias línguas, né, os seus próprios socioletos. E não muito diferente aí, nós temos aí um médico, né, os grupos de médicos, eles têm as suas palavras, né, as palavras técnicas da profissão em que eles mais usam e aí acabam estruturando uma linguagem a qual eles se utilizam, né, dentro da sua profissão. O terceiro e último exemplo que eu trago para vocês, aí a galera que está no videogame, que está jogando um Free Fire, que está jogando um Mobile Legends, vai se identificar, que é a linguagem gamer, né? A linguagem gamer aí tem inúmeras palavras que estão e que fazem parte do meio, digamos, cibernético, né? Palavras como gankar, mid lane, bottom lane, né? Top lane, são palavras aí que fazem parte desse contexto social aí dos jogos, né? Um contexto cibernético. Vamos agora à quarta e última variação linguística, que diz respeito à variação situacional ou diafásica. Essa variação, gente, ela vai ocorrer de acordo com o contexto em que aquela pessoa está inserida, né? Sabemos que dentro da nossa vivência, em algum momento nós estaremos em ambientes formais e em ambientes informais, né? Dentro dessa variação, em que, por exemplo, eu converse com um amigo, eu vou utilizar uma linguagem mais tranquila, mais utilizando gírias, utilizando bordões, utilizando dizeres das palavras populares, né, do Brasil. E dentro de uma linguagem formal, onde eu apresento um trabalho, onde eu faço uma entrevista, eu vou usar uma linguagem que está dentro das normas do padrão da gramática da língua portuguesa, né? Então aí eu tenho que ter essa ideia dentro dessa variação de não misturar esses momentos, né? Tem aquele exemplo que a gente sempre lembra, que é: você não vai à praia de terno e gravata, né? Você não vai, por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade de biquíni, por exemplo, né? Porque os ambientes, eles não conversam com essas vestimentas. Da mesma forma é a língua, né? Nós precisamos estar atento ao contexto em que nós estamos inseridos para poder ali usar da melhor forma a nossa língua. Um exemplo dessa variação situacional ou diafásica são as gírias, né? No meio do rap existem muitas gírias, por exemplo, né? E uma delas, por exemplo, é panguá, né? Que significa não dar mole, não dar vacilo, não vacilar, prestar atenção, né? Até disse também outras gírias para vocês, como vacilo, não vacilar. E eu trago um exemplo para vocês muito maravilhoso de um cantor chamado Rincon Sapiência, que ele mistura aí essa linguagem informal e essa linguagem formal na sua música, trazendo uma letra cheia de potência e que fala muito sobre a linguagem da negritude dentro das periferias. Salve! Ok,
Rincon, sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo... Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim. Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando, cheia de serói. Dá dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando. Vários homem bomba pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários homem bomba, bumbum granada. Se tem permissão, tamo dando sarrada. Seu rap é ruim, na rua não tem as andanças, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer as tatu e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana. Fiz aliança, ponta de lança, babara uma de um jeito ofensivo, falando que isso é tipo macumba. Espero que suma, música preta a gente assina. Funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço o tipo de herói, nem uso máscara estilo Zorro. Música é dádiva, não quero dívida. Eu não nego que quero o torro. Eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desaforo. Nesse filme eu sou o vilão 300, Rodrigo Santoro eu enfrento. Coragem eu tomo, me alimento nas ruas e somo. Restaurante, bares e motéis, é por esses lugares que como. Anjos e demônios me falaram vamos, e no giro do louco nós fomos. A perdição, a salvação, a rua me serve tipo mordomo. Tô burlando lei, picadilha rock. Quando falo rei, não é Presley. Olha o meu naipe, eu tô bem snipes. Tô safadão, tô Wesley. Eu tô bonitão, tá ligado, fei? Se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar, tipo Jequiti, tipo Mary Kay. Como MC, eu apareci, pra me aparecer eu ofereci uma zima quente como Hennessy. Pra ficar mais claro eu escureci, aquele passado não me esqueci. Vou cantar autoestima que nem Lessi. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho igual Muricy. A noite é preta e maravilhosa, Lupita Nyong'o. Tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda de jongo. Nesse sufoco tô dando soco, que nem lango-lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino. Eu tô tipo Django. Amores e confusões, curas e contusões. Fazendo minha mala, tô pique cigano. Tô sempre mudando de corações. Luz e decorações, sorriso amarelo nas ilusões. Os pretos é chave, abram os portões. Ai, ai, ai. Quando eu havia gravado a Linhas de Soco, eu falei, pô, tô pra ouvir um bagulho que nem esse. Aí eu gravei mais essa ainda. Ai, como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de cerimônia no rap BR, certo? Tá faltando. Pega eu, pai. Tipos, né, as 4 formas de variações linguísticas que acontecem dentro da nossa sociedade. Mas um ponto muito importante que eu venho trazer para vocês hoje é a questão do preconceito linguístico. Nos atos comunicativos, os falantes vão aí vendo as necessidades linguísticas e criando a sua própria maneira de falar. De norte a sul do país, existem diversas maneiras de se falar o português brasileiro, né? Como nós vimos aqui nessas variações que eu apresentei para vocês. Todavia, essas formas de falar em algumas pessoas causa esse estranhamento e essa percepção de dizer, o jeito que eu falo é melhor do que o jeito que aquela pessoa que mora em outro lugar fala. Ou então, como eu já ouvi muito, né, por exemplo, o português mais correto a ser falado é o português do Maranhão. O português mais certo a ser falado é o português do Pará, né? Mas a gente vê, dentro dessas variações linguísticas que nós observamos hoje, o quanto nós não podemos usar essa ideia do preconceito linguístico, essa ideia do julgamento de uma outra pessoa que está falando errado. Como eu falei para vocês, nós precisamos entender um contexto social em que nós estamos inseridos e perceber a partir desse contexto
que forma de língua eu posso usar, né? Eu estou num ambiente formal, então eu vou falar de uma maneira mais formal. Eu estou num ambiente informal, então eu vou ficar mais tranquilo, eu vou ficar mais relaxado em relação ao como eu irei me expressar, ok? O preconceito linguístico, gente, ele só acentua essa separação social, ele só acentua essa estigmação do outro, né? Esse julgamento, essa estereotipização do outro. Então é importante que a gente tenha a ideia de que o preconceito linguístico ele só afasta, ele só segrega e ele não acrescenta em nada mesmo. O importante e o mais saudável a se fazer é quando você, que é de outro estado, entrar em contato com pessoas também de outro estado, ter essa ideia de aprender com essa outra pessoa. De aprender com essa outra pessoa no sentido de, que palavra você fala, né? Que palavra do seu estado que eu não conheço? Que entonação você usa ao dizer tal frase? Isso é o mais enriquecedor, né? As trocas. Então, o dialogismo, a partir do encontro, ele é o que vai estruturar e o que vai servir como potência e real valor de uma língua. Então, ao invés de você julgar o amiguinho porque ele fala errado, entenda o porquê que ele fala assim e aprenda também com ele novas palavras. Assim como ele também vai aprender com você novas palavras. Para ilustrar e trazer mais um pouco sobre essa ideia de preconceito linguístico, como exemplo, falando um pouco mais sobre preconceito linguístico, eu vou trazer aí uma fala de um grande artista e cantor periférico do nosso Brasil, chamado Emicida. O Emicida traz aí uma perspectiva periférica desse preconceito linguístico e como ele lida com isso no dia a dia. Acompanhe. Esse preconceito linguístico, ele é muito presente no nosso dia a dia. O idioma, ele também traz junto uma visão de mundo. Às vezes a tradução até amaldiçoa o sentido original, porque ela minimiza aquilo para caber dentro da perspectiva de alguém que não vive dentro daquele contexto, saca? Então, tipo assim, o peso de uma saudade, tá ligado? O que a palavra saudade significa para quem fala português está anos-luz do que é, sei lá, um I miss you, entendeu? Isso significa muito mais do que isso, mas isso precisa ser diminuído para caber dentro da lógica dessas pessoas que vêm de fora. O português do Brasil, que na verdade eu nem gosto tanto de chamar ele de português, porque eu acho que a gente fala brasileiro, que a gente não fala igual em Portugal, entendeu? A gente já fala, é o idioma parecido, mas é outro. Recebeu-se imigrantes aqui de tantos lugares do mundo, diferente, que cada um trouxe um pouco de si, colaborou com isso aqui. É uma expectativa meio óbvia que surja uma maneira nova de se falar no Brasil. O português de Portugal, mano, ele tem uma santidade, assim, é meio sacro, assim, a sílaba tônica, sabe? Tipo, ela é no lugar correto, sabe? E no Brasil, mano, se eu quiser que tenha 5 sílabas tônicas na palavra, que se foda do que eu tô falando, tá ligado? Se a gente fala maravilhoso, todas as sílabas são fortíssimas. A língua foi se moldando às necessidades e às culturas que estavam mais presentes em cada uma das regiões do Brasil. E quando você vai falar da periferia, sabe, a necessidade de se comunicar rápido, sabe, a norma culta às vezes é mais lenta. Tem muitas pessoas que não têm um diploma, mas têm uma vivência, sabe, mano? E aquela vivência ali, ela é tão ou mais importante do que várias coisas que a academia trouxe pro mundo. E que se você teve a oportunidade de adquirir um conhecimento, você tem a obrigação de compartilhar ele, entendeu? E fazer isso de uma forma afetuosa, não arrogante, sabe? Existem níveis de escolaridade, existem níveis de letramento, existem níveis e econômicos mesmo, de acesso à escolaridade, sacou? E se eu desconsiderar isso aí num país como o Brasil, eu vou estar sendo muito canalha. A sociedade no Brasil tem um hábito de ser muito canalha. Se uma pessoa fala mesmo ou fala mesmo, tá ligado? Partindo do ponto que a intenção é você entender. Se você entendeu, sabe, a ponto de entrar naquela história, a missão foi cumprida. Se você pontua aquilo para marcar que aquela pessoa não obedece à norma culta da maneira tradicional, talvez tenha um problema em você, não em quem tá falando.
Dando continuidade ao assunto de hoje, que é variação linguística, eu trouxe uma atividade para vocês aí que estão na quarentena, né, que estão na pandemia, sem ter muito o que fazer. E aí vocês também vão poder exercitar esse aprendizado aí mesmo na sua casa, né? Então eu fiz um quadro aqui, olha, de papel A4, você pode fazer de cartolina, pegar uma cartolina, tá? E aí você escreve lá no topo variação linguística, né? E você separa em quatro seções, né? Os 4 tipos de variações linguísticas que vocês vão aí usar. Esse aqui é um trabalho de colagem, tá? Então, nós vamos buscar essas variações linguísticas no jornal ou numa revista, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui no jornal, que o jornal ele tem a página cultural, ele tem a página policial, ele tem várias seções pelas quais, né, a língua ela pode estar aí bem variada, né? Então você pode estar utilizando o jornal para buscar e formar essas frases aí. Bom, eu trouxe aqui um jornal, né, o Liberal, e aqui eu vou retirar desse jornal algumas frases, né? Aqui, gente, eu já retirei algumas frases e a gente vai colar elas agora, relembrando de cada variação linguística que vimos hoje. Dando início à nossa atividade, ao mesmo tempo que fazemos essa colagem aqui, que eu mostro para vocês, nós vamos estar relembrando, né, as variações linguísticas estudadas hoje, né? A primeira que eu trago aqui para vocês é a variação geográfica, que está aqui nessa frase. Músicos paraenses fazem lançamento de guitarrada, né? Aqui nessa frase eu tenho várias palavras que são muito comuns ao resto do nosso país. Todavia, a expressão guitarrada, como se fosse um verbo, ela é muito nossa, ela é muito paraense. E ela carrega, além dessa palavra, essa ação de se utilizar um instrumento e fazer dele não só a utilização desse instrumento, mas fazer um ritmo nosso, né? A guitarrada. Então, galera, essa foi uma frase que eu achei no jornal e que vai me servir muito para compor a seção de variação geográfica. Mas eu também encontrei outra frase muito bacana que diz assim, ó. Dona Onete, com Carimbó Chamegado e Pedro Luiz, do Monobloco, são os convidados desta sexta. Que palavra aqui que traz essa identidade geográfica, né? Essa palavra aqui, chamegado, né? É uma palavra que só se usa aqui em Belém, aqui no Pará, no norte. E essa palavra diz respeito a um movimento, né? A uma dança também nossa aqui. Então, essa palavra, ela cabe junto com a frase, né? Que compõe, que fala sobre esse featuring que vai acontecer entre a Dona Onete, né? E o Monobloco. E traz essa palavra chamegado, que é uma palavra nossa, né? Vamos colar aqui para ver como vai ficar essa sessão? Olha, gente, eu já colei aqui as minhas frases, tá? Na seção variação geográfica, ok? Aí, enquanto mais frases vocês tiverem para colocar, melhor. Eu coloquei aqui só 2 frases, tá? Vocês podem colocar 3. Enquanto mais vocês acharem, mais vocês estarão exercitando, tá? Vamos agora passar para a próxima variação, que é a variação histórica. Bom, eu também separei aqui 2 textos sobre variação histórica que mostram o quanto as palavras continuam perpetuando ainda, né, palavras do português medieval que ainda se encontram em uso no nosso português atual, né? A primeira frase que eu trago para vocês é: em seu auge em Hollywood, ele interpretou um intelectual enfadonho ao lado de uma prostituta liberal, né? Isso daqui é uma frase falando sobre um autor. Olha esse nome aí, enfadonho, né? Você jovem, em casa, você se utiliza dessa palavra, tá? Ó, essa é uma das frases que eu vou colocar aqui na minha variação histórica, tá? Outra frase que eu trouxe para vocês também é essa daqui. Cardeais
clérigos e altos funcionários da igreja começam a receber menos a partir do dia 1º de abril. Então, essas palavras aí, cardeais, clérigos, são palavras, né, que vêm lá do português medieval, que vêm também de outras línguas e que acabam entrando na língua portuguesa e ficando aí, ultrapassando todo esse tempo histórico e permanecendo na nossa língua, tá? Se vocês conseguirem achar frases, por exemplo, em que tenha uma grafia diferente, por exemplo, em relação à variação histórica, a gente pode traduzir a ideia das duas grafias diferentes da palavra planta, né? Antigamente, a palavra não era escrita com L, né? Não era PLA, era PRA, era planta que se falava, né? Mas, de acordo com essa evolução histórica da língua, passou a ser planta, ok? Então, se vocês acharem frases que demonstrem essa transformação das palavras de acordo com o tempo, melhor ainda, né? Esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês são de palavras que fazem parte da nossa história e estão aí perpetuando até os dias de hoje. Vamos lá colar? Bom, gente, e aqui eu também já colei na minha seção variação histórica aqui as duas frases que eu escolhi no jornal. E aí vocês podem estar também, né, como eu falei para vocês, pesquisando outros tipos de frases ou de palavras que apresentam essa transformação de acordo com o tempo. Dando continuidade agora, nós vamos observar a variação social. E agora, gente, eu encontrei aqui nesse jornal duas frases que vão ser muito importantes para me compor essa sessão, tá? A primeira delas diz assim: a noite suja foi se desenvolvendo porque as pessoas estavam sedentas de espaço, né? Olha essa palavra aí entrando num outro contexto, né? A gente vê aqui uma frase formal, né? Uma construção formal de uma frase. Todavia, essa palavra sedenta, ao fazer parte, né, dos dialetos sociais, elas acabam tendo uma ressignificação, né? Passando por uma ressignificação. Então, o sedenta traz essa significação de você estar sedento, de você estar desejando algo, mas também traz essa ideia de figura de linguagem de hipérbole. Olha só, a figura de linguagem hipérbole diz respeito ao exagero na entonação e na palavra, quando você utiliza uma palavra para exagerar determinados contextos, tá? Então, trazendo essa palavra sedenta para esse meio, faz com que haja um exagero ao se pronunciar essa palavra, né? E um exagero também na entonação dessa frase, causando assim, né, uma linguagem social. No meio LGBTQIA+, o qual advém esse texto, né, que fala sobre o coletivo Noite Suja daqui de Belém e das drags daqui, se utiliza muito essas palavras ressignificadas, né, que acabam tomando aí uma nova forma de ser dita ou uma nova forma de ser usada dentro da comunidade. Uma outra frase que eu também achei no jornal, né, que eu vou trazer aqui para vocês visualizarem para a gente entender. Ó. Live no setor bota o rap paraense no topo. Mas onde é que está aqui essa variação social, né, que a gente está encontrando? Está nessa palavra setor. Setor nada mais é, principalmente para a gente que mora aqui em Belém, né, é o lugar onde a gente mora, um lugar onde a gente reside. Então, quando a gente lê aqui live no setor, é porque ele vai acontecer na casa de alguém e você também vai poder assistir de casa, assim como você está assistindo essa aula, ok? Então, a gente vê aqui no jornal, consegue encontrar no jornal, essa variação social. Essa palavra setor,
ela advém da necessidade de determinado grupo social, né, que eu acredito que seja aí a galera do rap, a galera mais jovem, né, que se utiliza da língua de uma forma muito mais descontraída e informal, né, ressignificando palavras que já existem e fazendo com que essas palavras possam ter um novo significado, né. Então, olha aqui, live no setor, né, o lugar onde reside, o lugar onde será gravado essa live e que você vai poder assistir aí da sua casa. A gente vai recortar agora, tá bom? E vamos colar aqui na seção de variação social. Lembrando que a variação social é essa necessidade que determinados grupos sociais têm de ressignificarem palavras que já existem e de aí fazendo prover a sua própria língua. Gente, acabei de colar aqui nessa seção, tá? Variação social, as duas frases que eu falei para vocês, ok? Elas se encontram aqui, ó. E a gente vai agora para a próxima e última variação, que é a variação situacional. Bom, aqui no jornal tem uma seção chamada fake news, né? E tem aquelas notícias em que não são notícias, né, gente? É só para ou deixar alguém mais nervoso, ou confundir mesmo as pessoas, né? Então a gente tem que estar muito atento aí às fake news, né? Como a gente vai estar trabalhando a variação linguística situacional, em que eu preciso saber o contexto que eu estou inserido, né? Para ali me expressar da melhor forma, né? Então eu trouxe aqui uma frase para vocês, ok? Que ela tem dois momentos, né? O primeiro momento dela é de maneira formal, né? Diz respeito a um título de uma reportagem, né? E o segundo momento é uma frase retirada de um diálogo, em que não tem essa necessidade de formalidade da língua, né? E o seu falante, ele está muito mais tranquilo e exerce aí a sua linguagem de maneira informal, tá? As frases são as seguintes. A primeira frase formal que eu vou ler aqui para vocês. Inalação de bicarbonato de sódio com água sanitária ajuda a matar o novo coronavírus. Lembrando que essa frase, ela faz parte desse contexto aqui que é de fake news. Então, gente, isso não é verdade, tá? É só uma frase que eu trouxe aqui para a gente ver essa variação num ambiente formal e num diálogo informal, tá? Então, aqui, nesse primeiro momento, a gente tem uma frase formal. Já a segunda frase que eu vou trazer aqui para vocês, ela apresenta esse aspecto informal. Observem. O grande tchan da inalação é ajudar na respiração, que é o grande problema do Covid. Vou dizer aqui, a receita rápida para vocês. Aqui, ó, 250 ml de água. Então, dentro dessas frases, a gente observa, principalmente na segunda, né, a diferença latente entre a linguagem formal e a linguagem informal. Isso diz respeito à variação situacional, né? Que foi aquela frase que eu usei na hora da explicação. Nós não vamos à praia de terno e gravata, nem vamos ao tribunal de biquíni, né? Então, saber qual é o ambiente e o contexto em que você está inserido para se expressar aí da melhor forma. Vamos para os cortes e para a colagem? Me acompanhem. Então, gente, olha, concluído aqui, né, o nosso quadro de variação linguística, né? Com os 4 tipos de variações linguísticas que nós estudamos hoje nessa aula. E aí, para você exercitar em casa, não tem nada para fazer, pega lá o liberal que está guardado há tanto tempo, né? Vamos recortar novas palavras. Se vocês quiserem, gente, ó, vou dar uma ideia para vocês também. Quer formar uma frase nova, né? Quer formar um diálogo? Vai lá e corta palavrinha por palavrinha do jornal, né? E vai montando a sua frase como você quer se expressar e como você acha que se encaixa dentro desses 4 tipos de variação linguística, né? Eu finalizei aqui com variação situacional, com 2 frases que eu já apresentei para vocês. Então, esse é o meu quadro e essa é a atividade que eu proponho para você que está aí sem fazer nada, né? Sair do sofá mesmo e colocar a mão na massa e aprender e exercitar um pouquinho, tá?
Importante ressaltar a ideia do preconceito linguístico, né? Entender as variações linguísticas nos ajudam a lidar melhor com uma pessoa de um outro estado quando a gente tem contato com ela, né? Importante, ressaltando novamente aqui, é a troca, é o conhecimento. Então, se você entrar em contato com alguém que não seja do seu bairro, que fale diferente ou que seja de outro estado, não haja de uma maneira ruim com essa pessoa, né? Haja de maneira em que você possa estar trocando e aprendendo e ensinando com ela também. Então, esse foi mais um programa O Liberal na Escola e eu estou muito honrado de fazer parte desse projeto. Por isso eu peço que vocês compartilhem, curtem, comentem esse vídeo, espalhem para quantas pessoas vocês puderem passar esse vídeo, porque ele é muito valioso nesse momento tão importante em que os aprendizados estão escassos, né, digamos assim, né? Em que o aprendizado, em que ir à escola já não é mais essa opção que nós temos. Então, você que está em casa, independente se for criança, se for jovem, né? Você tem aí essa oportunidade de estar aprendendo e de estar exercitando. Muito obrigado e até a próxima!